O debate franco e aberto sobre os mais diversos assuntos à luz do direito. Está no ar. Reflexões, com André Ramos Tavares e Gisele Reis. Eles recebem hoje o juiz Jaime Martins de Oliveira Neto e o doutor em Direito Antônio César Buchenek. Em dezembro de 2004, foi aprovada a Emenda Constitucional 45, conhecida como a Reforma do Judiciário. Entre as diversas medidas, a essência era aproximar o judiciário do cidadão brasileiro. Passados pouco mais de 10 anos, a reflexão que fica é sobre a necessidade ou não de uma nova reforma. Para essa conversa, a gente recebe hoje dois magistrados, que a partir das suas atuações vão revelar as realidades e as mudanças implantadas pela reforma do judiciário. Confira agora um pouco mais da trajetória profissional de cada um deles. Jaime Martins de Oliveira, juiz e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, fundador do IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, presidente da Associação Paulista de Magistrados. Antônio César Buchenek, juiz federal e doutor em Direito, Justiça e Cidadania no século XIX pela Universidade de Coimbra, presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais, professor da Escola da Magistratura Federal do Paraná. Eu quero agradecer a presença de todos e nós vamos começar o nosso programa de hoje com o tema acesso à justiça. E eu gostaria de saber do Dr. Buchenek se há diferença entre acesso à justiça e acesso ao judiciário. É um prazer estar aqui no programa e acesso à justiça é um pouco mais amplo que acesso ao judiciário, porque acesso ao judiciário diz respeito à forma, um instrumento que se utiliza para as pessoas ingressar com uma ação específica no judiciário. Enquanto que acesso ao direito e à justiça é algo mais amplo que transcende a essa forma, esse requisito formal de substância do ingresso de uma ação judicial, mas sim está relacionado com os direitos em geral. Claro que essa é uma definição bastante simples do acesso à justiça, mas é possível para compreendermos melhor esse tema. Nos últimos anos, no Brasil, nós temos verificado uma melhora constante, tanto do acesso ao judiciário quanto do acesso à justiça, mas ainda é preciso melhorar muito. E um dos pontos centrais, no meu modo de ver, é justamente colocar o cidadão como peça central do acesso, tanto ao judiciário quanto à justiça. Porque o acesso à justiça, na verdade, ele envolve direito de acesso, envolve informação, não é? O Estado tem esse dever de informar os direitos das pessoas e as pessoas, obviamente, têm essa colocação, esse posicionamento delas de poder receber esses tipos de informações e todo tipo de tutela por parte do Estado, não é isso? Envolve cultura, na verdade, não é? O que a gente observa é que quanto mais consciente o cidadão está dos seus direitos, quanto mais consciente ele está da sua condição de cidadão, ele tem mais condições de exercer seus direitos e, portanto, de chegar na via do acesso à justiça. O acesso ao judiciário, eu estava ouvindo o Buchenek, o acesso ao judiciário parece que tem sido bastante utilizado, né? Nós chegamos aí a mais de 100 milhões de processos e se observarmos como nós estávamos antes da abertura do regime democrático, isso é absurdo o volume de processos que nós chegamos hoje. Então, qual é o limite desse acesso ao judiciário? Hoje... Eu entendo que, junto com o acesso à justiça, nós temos que ter a saída. Não podemos pensar somente em possibilitar os meios que as pessoas ingressem com uma demanda. Mas esse acesso, sob duas óticas, ele pode ser verificado, no primeiro momento, na possibilidade da pessoa nem ir ao judiciário, mas resolver as suas demandas nos meios administrativos, por soluções alternativas de conflito, como bem mencionado aqui, por meio de orientação, esclarecimento, cultura. E um segundo momento é a saída própria da demanda como uma forma de nós termos uma resposta rápida, eficiente para aquilo que é submetido ao judiciário, das questões mais importantes e que possa dar, sobretudo, uma resposta efetiva à prestação jurisdicional da qual a pessoa, no caso, vai até o judiciário. Agora, eu queria ouvir um pouco dos convidados. Gisele, será que essa obrigação de o Estado fornecer informações, conscientizar a população dos seus direitos, construir parcela da cidadania, será que esse
pool que a gente tem construído no Brasil, né, que são direitos fundamentais, né? Será que a gente acaba confundindo o acesso à justiça com uma passagem necessária pela justiça? Quer dizer, será que se estivesse vinculado, será que é necessário? Né? E além disso, quem é que tem o dever de exercer essa costura com a sociedade? O próprio Poder Judiciário? É o próprio Poder Judiciário que deve informar a sociedade dos seus direitos? O Poder Judiciário, será que ele tem parcela de responsabilidade nisso? Veja, professor, cultura, quando eu até me referi, né, quando a gente diz a cultura dos direitos, a consciência dos direitos, não é a cultura do litígio. O que parece que nós cultivamos bastante é uma cultura de litígio. E aí a gente pode começar a pensar nas reformas que o Judiciário está precisando. A cultura do litígio é que nos levou a 100 milhões de processos, somada a um judiciário que não tinha o aparelhamento, não tem estrutura necessária para enfrentar esse volume de processos. Quer dizer, nós temos uma estrutura da década de 70, de 80, para viver, ainda hoje, para viver com, ainda que avançou, é claro que nós avançamos, mas nós aumentamos, nós inchamos, na verdade. Nós não mudamos a estrutura, o modelo é o mesmo, o modelo só inchou em razão da demanda. O que nós precisamos é agora discutir como é que nós fazemos, e o Bochenek se referiu a isso. O acesso nós já garantimos, pelo menos o acesso ao judiciário está bem amplo, o acesso à justiça está crescendo bastante. Agora, como é que nós colocamos fim ao processo? E aí é que eu acho que nós entramos num tema fundamental, que é quais reformas nós precisamos. Uma reforma ampla? Não. O judiciário é um poder, do meu ponto de vista, precisa de reformas pontuais. Então nós temos que identificar o problema. Um deles é a morosidade. Então nós temos, isso não é de hoje, né? Nós estamos falando aqui nenhuma novidade. Agora, como é que se combate a morosidade? Com esse sistema recursal, zero. Nós não vamos resolver o problema se nós não enfrentarmos um tema que é sensível, que é polêmico, que se chama sistema recursal. Com 4, 5 instâncias, esquece. Não é possível melhorar essa estrutura se você continuar nisso. Desjudicialização. Então, são temas que a gente coloca... trago aqui, só para fazer referência ao quanto nós temos que avançar em alguns temas. Dentro desse contexto, creio que reformas pontuais e principalmente a cultura que está se avançando muito, né, em relação à conciliação, meios alternativos de resolução de conflito, que vem de acordo com o que o Jaime falou da desjudicialização, são pontos importantes para que cada conflito tenha uma solução adequada e que nem sempre é a solução adequada pelo judiciário. Então, com este emaranhado de situações, nós podemos construir e avançar, como o Jaime realmente falou, em pontos específicos, em reformas específicas que melhorem e aperfeiçoem o sistema de justiça. Sem dúvida, é um fato notório que a lei dos juizados, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, aproximou muito mais o cidadão do judiciário brasileiro, né? Foi a partir realmente da possibilidade de ir até o judiciário, em alguns casos, sem a necessidade de advogado, que o cidadão, ele realmente, eu acho que a partir daí houve uma revolução no que diz respeito até à consciência de buscar e reivindicar pelos seus direitos, e isso, inclusive, gerou uma demanda muito maior no Poder Judiciário. Mas eu gostaria de ouvir dos nossos entrevistados hoje essa mudança, essa necessidade de reforma. Nós já tivemos uma reforma, né, com a Emenda Constitucional 45, e eu gostaria de ouvir quais foram os aspectos pontuais que serviram exatamente para poder aproximar o cidadão do judiciário e, ao mesmo tempo, tentar dinamizar, racionalizar esse judiciário que já está tão abarrotado. Olha, eu retomo até partindo do juizado, sabe? E para dar um exemplo de como nós somos também um pouco formalistas demais, e a própria estrutura do poder acaba consumindo boas ideias. O juizado especial, na minha visão, foi talvez a melhor ideia que surgiu nos últimos anos, a melhor concepção de um modelo de justiça rápida, que nasceu para ser rápida, nasceu para ser informal, princípios da informalidade e oralidade. O que nós fizemos, pelo menos aqui no âmbito da Justiça dos Estados, eu posso dar muito exemplo daquilo que eu vivo em São Paulo, porque eu atuei muito tempo no 3º Colégio Recursal, nos juizados. Nós acabamos formalizando um processo que nasceu para ser informal.
nós acabamos processualizando aquilo que era para ter um mínimo de processo no sentido de formas, né? E hoje nós temos varas de juizados especiais. O juizado especial não nasceu para ter vara. O juizado especial nasceu para ter um outro sistema de funcionamento, que era de manhã ou de noite, né? Com juízes fazendo aquela carga extra de trabalho. Hoje nós estamos com varas e em algumas situações, em muitas eu diria, em São Paulo, a pauta das varas do juizado ela é maior, pior do que a das varas cíveis comum. Então o sistema vai perdendo força, as ideias vão perdendo força e nós acabamos levando o juizado para o sistema comum. Nós estamos vivendo por um momento de transição de um Código de Processo Civil, né, para um novo Código de Processo Civil, onde nós não tivemos não temos uma previsão de instrumentos de ações coletivas a contento das inúmeras demandas repetitivas que a sociedade tem, as chamadas demandas de massa. Esse é um ponto sensível que, pela própria simbologia que o novo Código de Processo Civil está trazendo, ela vai deixar a desejar e vai começar atrasado. E essas inúmeras demandas vão continuar ainda a ser processadas individualmente, principalmente nos juizados especiais, e vai trazer um prejuízo significativo em termos de número e de trabalho, de sobrecarga do próprio judiciário, que com ações coletivas poderiam ser resolvidas num processo, em poucos processos, enquanto nós temos uma enxurrada de processamento de mesmas demandas sobre mesmas questões. Então esse é um ponto que é relevante e está em sintonia com os próprios juizados. De outro lado, nós temos uma justiça criminal também, ainda pouco efetiva, né, em relação a muitas questões, como muitos recursos, a falta de uma previsibilidade de execução provisória da sentença pós-julgamento de segunda instância, sistema que já era adotado aqui no Brasil e é adotado em qualquer país do mundo. Então nós temos realmente, como o Jaime salientou no início da nossa conversa, de tratar essas questões pontuais e específicas, de trazer reformas substanciais e principalmente, no meu modo de ver, em relação às questões cíveis, trazendo ações coletivas, uma resolução coletiva. Na verdade, Gisele, nós percebemos que os dois convidados, eles realçam o problema do recursal, não é, do Brasil como um dos pontos essenciais a serem ainda discutidos, não é? E além das questões relacionadas às causas repetitivas. Nós vamos agora interromper o nosso debate, vamos para um rápido intervalo, mas nós voltamos em instantes. A reforma do Judiciário e o acesso do cidadão à justiça estão em debate no Reflexões de hoje. Na primeira parte do programa, a conversa foi sobre o dever do Estado de aproximar cidadãos da justiça. Há necessidade de fazermos uma nova e profunda reforma do Poder Judiciário no Brasil? Será que um novo pacto republicano é necessário e essa profunda reforma deveria ocorrer? Nós já falamos da desjudicialização aqui, houve diversas leis no Brasil que promoveram a desjudicialização, não é? Que nada mais é do que a desburocratização do Poder Judiciário. Nem tudo precisa passar pelo Poder Judiciário, nem todas as decisões dependem do Judiciário. Não é? Será que nós ainda precisamos avançar muito nessa área? Nós já passamos também por 2 pactos, né? Já passamos por 2 pactos, já foram feitos 2 pactos. Nós estamos agora assistindo um novo Código de Processo Civil com a entrada em vigor breve. Não é? Há mais reformas ainda? Quando a gente fala em pacto ou nesses grandes pactos, eu tenho um pouco de receio porque as coisas acabam emperrando, né? Reformas talvez menores e pontuais sejam mais eficientes, mais eficazes. Que há necessidade, eu não tenho dúvida, especialmente não só republicano, mas federativo. Eu penso que as últimas reformas enfraqueceram muito o pacto federativo. Nós estamos vivendo um momento muito de centralização, no lugar daquela descentralização necessária, naquela desconcentração de poderes que fortalecessem um pouco mais os tribunais. Os tribunais estão virando tribunais de passagem. Os grandes litigantes, e a AMB tem desenvolvido um estudo aí bastante importante sobre os grandes litigantes, eles vão sempre aos tribunais superiores. Então eles emperram muito a máquina judiciária. O executivo fiscal é um outro grande setor que precisa ser olhado e enfrentado, e a desjudicialização é um tema que passa pelo executivo fiscal. Quer dizer, por quê?
O judiciário é o grande cobrador das prefeituras e do Estado e da União, é o grande cobrador. Precisamos discutir se isso tem que ser assim, se deve ser, sempre foi assim, mas será que tem que continuar sendo assim? Não existe um caminho, uma outra alternativa? Porque a maior parte dos processos que hoje abarrotam as estantes do judiciário são de executivos fiscais, ou seja, o judiciário funcionando como o grande cobrador do Estado. Quer dizer, os grandes litigantes, até pela justiça em números, são exatamente os estados, a União, os municípios, né? Esses que geralmente aparecem sempre entre os primeiros grandes litigantes. E aí a gente tem, na verdade, uma composição muito estranha, né? Para dizer o mínimo, quer dizer, a participação federativa se dá exatamente como litigante, quer dizer, que é uma inversão completa daquilo que a gente deveria procurar estabelecer nesse país, não é? E o ideal de justiça, que seria aquele 2 julgamentos, né, que é o nosso duplo grau de jurisdição, quer dizer, aquela decisão do juiz singular, do juiz monocrático, que nós chamamos, e depois a decisão do tribunal, deveria pôr fim à controvérsia. E, muito excepcionalmente, o recurso subir a um Superior Tribunal de Justiça, no nosso caso, os estaduais, ou a um Supremo, né, em situações muito restritas. Isso deveria ser assim. Não é? Mas hoje, se olharmos o Supremo, se olharmos o Superior Tribunal de Justiça, o Bochenek pode falar dos recursos da situação dos tribunais federais. Nós vamos ver que os tribunais superiores estão abarrotados de processos, não conseguem dar aquele ideal. O STJ surgiu para dar uma uniformização, não é? Mas não era para decidir o dia a dia das controvérsias. Isso é a matéria dos tribunais locais. Então, os tribunais de justiça, numa reforma, eles precisam ser fortalecidos, os tribunais locais, para que as demandas terminem ali. Eu gostaria também, dentro dessa linha, de pontuar que a centralização, né, de poderes no STJ, no STF, da forma como é realizada hoje, ela realmente enfraquece os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, e esse é um ponto sensível, porque as demandas acabam vindo, de uma certa forma, em maior número para os tribunais superiores. Nesse sentido, os instrumentos criados da súmula vinculante e repercussão geral de recursos pela emenda 45, eles tiveram o condão justamente de diminuir esse número de demandas que subissem, né, aos tribunais superiores, para demandas repetitivas ou semelhantes. Ocorre que os tribunais superiores não têm conseguido atender e dar uma vazão necessária. Tivemos agora com o ministro Lewandowski um avanço até um pouco nesse sentido, de julgar recursos por repercussões gerais e súmulas vinculantes, mas ainda de um grau que poderia ser considerado maior do que anterior, mas que há necessidade de avançar mais, e eu acredito que isso ele o fará em breve. Talvez o novo Pacto Republicano, ele, pela junção, né, o congregar esforços do Executivo, Legislativo e Judiciário sobre um tema, facilitem a aprovação das reformas. E, nesse sentido, eu vejo a constituição de um Pacto Republicano como algo que pode ser interessante pela sinergia causada entre os 3 poderes em relação a alguns pontos. E, nesse sentido, a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, apresentou 2 medidas pontuais para que nós possamos ter melhorias no sistema de justiça como um todo, para a constituição de um novo pacto republicano, se assim os poderes entenderem. A primeira delas seriam realmente medidas para as execuções fiscais, no sentido de desburocratizar, otimizar e dar mais efetividade ao próprio encaminhamento das execuções fiscais. E a segunda delas seria a própria questão da administração e destinação dos bens apreendidos. Hoje nós temos muitos veículos que estão abarrotando pátios, né, seja da polícia, da justiça, de órgãos públicos, e também muitos bens que são apreendidos em operações, sejam civis ou criminais, que são bens que podem ser usados para um posto de saúde, para uma repartição pública, ou mesmo ser vendidos ou alugados, e que isso traga essa destinação. E hoje nosso sistema, tanto estadual quanto federal, não tem uma uniformização, não existe um órgão central. Qual é o objetivo desse órgão central? Justamente dar as diretrizes, os encaminhamentos de como será feita a administração e destinação dos bens apreendidos. Quer dizer, há coisas que não precisam ser certificadas pelo judiciário. As questões fiscais, de cobrança, não é? Ações de cobrança, não podemos transformar. Conciliações também no âmbito das execuções fiscais têm sido
instrumentos importantes para desafogar um pouco as demandas nessa área, né? Mas eu queria, inclusive, aproveitando que nós tocamos aqui na questão do pacto federativo, na importância de engajamento dos 3 poderes, quais são as contribuições do Poder Executivo no que diz respeito à qualidade dessa atuação do Poder Judiciário, da celeridade dos processos? A gente consegue pontuar aí qual seria a atuação do Poder Executivo nesse sentido? O Poder Executivo, ele tem aperfeiçoado a sua atividade nos últimos anos, mas ainda não de uma forma que possa se traduzir numa redução significativa do número de litígios. Vou citar um exemplo aqui relacionado ao INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, que trata das ações previdenciárias. Nós verificamos que há um trabalho interno do Executivo para a redução das demandas. Muitas demandas são propostas conciliações por meio dos juizados especiais, mas ainda nós temos um volume considerado alto, né? Então o próprio Executivo é um litigante frequente, que nós podemos chamar assim costumeiramente. Então nós verificamos que há um avanço, mas o avanço ainda precisa ser mais trabalhado para que possamos ter efetivamente um executivo colaborando. Sobre 2 aspectos. Primeiro, né, para que não haja um ajuizamento excessivo de demandas e depois, no cumprimento efetivo da demanda num tempo mais adequado possível. Eu acho nessa linha, quer dizer, nem todo chefe de executivo, nem todo governador, nem todo presidente tem a noção, a dimensão do que representa o judiciário na sua sociedade, na sua comunidade, na sua localidade. E aqueles que têm, que conseguem perceber isso, eles se aproximam do judiciário e buscam soluções, eles passam a discutir isso e colocam isso com muito boa vontade. Aqueles que não têm, eles costumam a não se aproximar, até em razão da independência, às vezes se sacrifica muito a harmonia. E a harmonia é você olhar, você tem um Estado extremamente litigante, você acabou de falar, isso ocorre em todos, seja no âmbito da União, no âmbito dos estados, dos municípios, eles são muito litigantes. Como é que você resolve isso? Como é que você pode melhorar essa situação? A situação, volto, né, a situação dos executivos fiscais. Então é preciso que o executivo se envolva mais na busca de solução para a cidadania, né? Porque não é possível, ninguém vai conseguir, não adianta vir a mediação, a conciliação, o juizado, os instrumentos alternativos, se você tiver 100 milhões de processos. Quer dizer, na verdade, quando você abre um novo campo de solução, seja na mediação, seja na conciliação, o que você faz não é diminuir o conflito. Nós temos uma sociedade tão efervescente, nos tempos tão modernos, que na verdade você leva mais gente para o campo das discussões, não diminui o volume. Então, para diminuir, além de mudanças culturais, você precisa de outra estrutura de funcionamento. Evidentemente, eu não estou desprezando, porque precisamos de mediação, precisamos de conciliação, precisamos de um juizado especial funcionando maravilhosamente em todas as justiças, em todos, na trabalhista, na federal, na estadual, mas com resultados mais efetivos. O juizado, voltando naquela ideia que nasceu para ter exatamente aquela concepção, né, da sentença e de um recurso para o colégio recursal terminando ali, hoje você tem uniformização de jurisprudência, turmas de uniformização de jurisprudência, o STJ passou a admitir subida de recursos. Quer dizer, você vai desconfigurando um sistema que nasceu muito bom e que poderia estar ali vivendo maravilhosamente bem e dando resultado efetivo para a sociedade. Jaime, é o que eu gosto sempre de falar. Nós não precisamos mais do mesmo, nós precisamos fazer diferente, de uma forma alternativa, como foi inicialmente juizado, como bem você colocou. Nós não precisamos voltarmos a formas antigas de resolver soluções. E se nós tivermos a consciência e que essas reformas, sobretudo, possibilitem que o Estado e que o Judiciário façam algo diferente e que realmente haja efetividade, nós estaremos, sobretudo, contribuindo e não fazendo esse mais do mesmo. Mas acho que a grande
a grande contribuição que os executivos poderiam dar para o judiciário era efetivamente, que o judiciário na verdade deveria conquistar, era a sua autonomia financeira, não é? Porque sem autonomia financeira, sem que os governadores compreendam a necessidade dessa autonomia financeira, sem que os presidentes dos tribunais compreendam isso e comecem a exigir, sem que o Supremo entenda que isso é fundamental, nós não vamos andar muito, porque o judiciário vai estar sempre de chapéu na mão, também na busca de recursos para fazer mudanças mínimas. É uma relação muito complexa essa, né? Quer dizer, envolve... Às vezes o próprio judiciário acaba não tomando decisões unânimes ou uniformes, e isso também acaba contribuindo para que o próprio executivo, por exemplo, ou a Previdência, não concedam benefício ou dificulte mais, esperando uma resposta do judiciário. Às vezes a gente tem a questão financeira, quer dizer, são muitas questões de uma complexidade muito grande que se relacionam, e eu acho que o mais importante é aquilo que ficou colocado aqui, que a gente consiga identificá-las, né? E trabalhá-las pontualmente ou com um rumo, uma diretriz, num pacto, que, não é, gerencialmente é também sempre mais interessante. Não é? O nosso tempo acabou. Quem quiser pode continuar refletindo sobre esse tema. Se você também quiser rever este programa, poderá assisti-lo em horários alternativos aqui na TV Justiça e também pelo nosso site tvjustiça.jus.br. Nós agradecemos aos nossos convidados e a todos que acompanharam o programa Reflexões de hoje, que abordou os impactos da Emenda Constitucional 45, o acesso à justiça e os desafios para garantir um judiciário cada vez mais célere e próximo do cidadão brasileiro. Até a próxima edição.